ou incorporamos em nós as qualidades dos nossos guias para nós mesmos utilizarmos em nosso favor, ou então nada feito. Se cada hora que eu incorporar o Pai Jeremias, que eu incorporar seus 7 flechas, que eu incorporar seus Zé Pilintra, seu tranca-ruas, qualquer guia meu, se eu não incorporar na minha alma, no meu espírito, as virtudes que eles trazem para mim, a luz que eles têm para me oferecer, a sabedoria, a vitalidade, a força, a bagagem espiritual, o conhecimento mais profundo e verdadeiro, a sabedoria arcaica da Umbanda, se eu não aproveitar, ou seja, se na hora que eu desincorporar, isso tudo sair junto com eles e nada ficar em mim, então eu estou fazendo errado. Porque o princípio da incorporação é esse. É que nós nos tornamos um e que quando haja a desincorporação, que eu fique com um pouquinho do que os meus guias me trouxeram e o meu guia leve um pouquinho também do que eu tenho para oferecer. E os orixás, os falangeiros? Ainda maior a nossa experiência. Porque os nossos falangeiros, eles estão mais próximos dos orixás, eles são mais evoluídos ainda do que os nossos guias. Mas o que eu faço? Eu incorporo tão inconsciente quanto eu estou, eu continuo inconsciente depois da desincorporação na minha vida? Ou seja, eu não integralizo em mim tudo que o meu preto velho, o meu caboclo, os falangeiros que desceram no meu ori, passaram de ensinamento, nada disso ficou na minha alma, nada disso eu registrei, nada disso eu utilizo no meu dia a dia. As horas a fio de consulta que a gente dá para os consulentes, porque nós não lembramos das coisas que nós falamos, mas o ensinamento fica na nossa alma. A sabedoria arcaica fica na nossa alma. O que eu estou fazendo com isso? Não, aquilo é só para o outro? É só para os outros? Para mim não serve? Mas só que é na hora das dificuldades que eu tenho que agir com a sabedoria do preto velho, com a calma de um preto velho, com o foco e a atenção de um caboclo, que eu vou buscar os mistérios dos meus orixás. É na hora da dificuldade. Eu tenho que quebrar esse ciclo vicioso que eu criei de, na hora da dificuldade, me desesperar e não colocar em prática o que eu preciso colocar. Quer ver um exemplo? Quando eu estou bem, eu acho maravilhoso ir para o centro, para a corrente. Mas quando eu estou com um problema, primeira coisa que eu lembro, primeira coisa que eu penso é, não vou para o Ser Luz hoje. Devia ser ao contrário. Porque se eu quero quebrar esse ciclo de não me afastar do que me ajuda, de não me afastar do que me empodera como ser espiritual, de não me afastar dos meus guias, se eu não quebrar esse ciclo, nessas horas de desespero e dificuldade, e vocês podem prestar atenção, os médios que mais têm dificuldade são os médios mais ausentes. São os médios que nunca estão presentes nos momentos mais importantes da casa. E são os médios que mais choram, são os médios que mais gritam, são os médios que mais se desesperam, porque na hora deles quebrar o ciclo vicioso que eles mesmos criaram, dessa educação tirana da mente deles, das emoções deles, eles não quebram. Eles reafirmam o seguinte: eu vou me afastar de quem me faz bem. Eu vou me afastar dos meus guias, eu vou me afastar da minha casa, eu vou me afastar dos meus irmãos. E aí eu vou para o mundão, para a fuga incessante, para os vícios da vida. Porque ali eu esqueço um pouquinho, só que você esquece de você. Você não esquece dos problemas, você está esquecendo de você. Então no momento onde você mais precisou de você, o que você fez? Escolheu se esquecer de você. Escolheu esquecer de quem realmente te ama, de quem realmente quer te dar a mão. Porque nessa hora, eu quero ir para a minha fuga mental, para a minha fuga emocional. Qual a diferença real, qual a diferença verdadeira entre estar frustrado e estar consciente sobre a sua frustração? Qual é a diferença real, verdadeira, de estar triste e estar consciente da minha tristeza?
Qual é a diferença real entre estar com raiva, deprimido ou com solidão e estar consciente da minha depressão, da minha tristeza, da minha solidão? Vocês conseguem perceber a diferença? Então, quando eu estou sentindo triste, a tristeza, eu estou sentindo ela. Eu estou deixando ela fazer o ciclo dela por meio do meu corpo, por meio das minhas glândulas, por tudo o que meu corpo trabalha, libera, os hormônios, tudo isso é importante. A natureza, ela é perfeita e ela é sábia. Eu sinto isso. Chega um determinado momento que eu digo chega e eu me transporto, me distancio do meu corpo físico, me desidentifico do meu corpo físico e me identifico com o meu superior. Então eu tomo consciência da minha tristeza, eu tomo consciência da minha depressão, eu tomo consciência da minha solidão, eu tomo consciência das minhas fugas. Eu continuo sentindo, mas eu me projetei para cima dela e eu estou sobre ela. Ela não mais me domina. E ali eu fico só observando aquilo ali. No silêncio dos meus pensamentos ou não, no silêncio das minhas emoções ou não, mas sem reagir, deixando ela trabalhar no meu corpo e mostrar. Chega uma hora que eu estou começando a cansar e eu digo não, chega, o processo acabou. Vá fundo na sua alma. Vá fundo na sua consciência. Mas não vá fundo no seu pensamento, nem no seu sentimento, na sua emoção. Porque senão ela te carrega. Ou ele te carrega. Projete sua luz interior, projete a sua consciência. Esse movimento de sentir, depois se projetar e tomar consciência da tristeza, da frustração, do que quer que seja, é interessante porque a consciência ela funciona como uma lupa. Quando você projetar a sua consciência nesse seu sentimento, nessa sua emoção, nesse seu pensamento, você consegue entender os gatilhos, você consegue entender o caminho que ela percorre e você consegue entender como ela fazia você tomar determinadas atitudes que faziam você se ferir, você se magoar. E agora com essa grande lupa que a gente chama consciência, você entende todo o mecanismo desse sentimento, dessa sensação, desse pensamento e você não deixa mais ele te manipular. Então uma coisa é você estar sentindo e mergulhar nessa emoção e deixar ela te levar para onde ela quiser. Outra coisa é você sentir essa emoção, se projetar sobre a sua base de luz, sobre a sua consciência e projetar verdade sobre ela. Verdade de quem é você e o que é ela. De quem manda nessa relação. De que o seu pensar e o seu sentir não pode materializar nada na sua vida a não ser que você queira, que você consinta, que você dê a ordem, que você ordene ou que você recepcione. Focar no sentir é se submeter, é se deixar dominar, é estar sob o controle do seu pensamento e da sua emoção. Focar na consciência é sobre a experiência, é dominar, é estar no controle, sem deixar de experienciar e sem deixar de sentir, sem deixar de pensar. Experienciar. Eu vou experienciar a minha tristeza, a minha frustração, qualquer sentimento. E vou deixar ele ir. Mas isso também deve ser feito para os bons pensamentos, para os bons sentimentos. Porque quando eu faço isso também para os bons pensamentos, bons sentimentos, eu faço isso gravar na minha memória celular e molecular. Porque se eu fizer isso só com os maus sentimentos e os maus pensamentos, eu também só vou gravar isso, só o lado ruim na minha memória celular, na minha memória da minha alma, no meu subconsciente.
frustração, raiva, mágoa, tristeza, nada disso importa mais do que a sua consciência sobre isso. O significado que você dá para cada experiência dessa. Como é que você significa cada experiência dessa? Vou morrer, quero morrer, minha vida não presta, minha vida acabou, eu não presto, minha família não presta. Como é que você está significando isso? Diga a você mesmo qual o real problema de sentir qualquer coisa, de apenas sentir, de apenas experienciar. Foque na consciência. O focar na consciência é o seu desapegar. A sua maturidade espiritual, ou mesmo a sua essência humana, se é isso que você está buscando, esta maturidade não é sentir, não é não sentir, não é não se frustrar. Maturidade, gente, não tem nada a ver com isso. Eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir frustração, eu não vou sentir solidão. Isso não tem a ver com maturidade. Maturidade é sentir e não reagir e não dar um mau significado para isso. Isso é maturidade. O Cristo, quando desceu, o Cristo Oxalá, quando desceu à Terra, ele sentiu dor. Ele se revoltou num nível muito sutil com pessoas que estavam usando a religião da forma errada. Naquela passagem, que estavam fazendo comércio em frente ao templo de Deus, e ele falou que a casa do meu pai não é para isso, ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Então essas experiências, elas são humanas. O Cristo Oxalá esteve no corpo humano, ele precisava experienciar isso. A tristeza, será que Jesus não chorou? Chorou, sentiu tristeza. Agora, como ele fez, o que ele fez com isso? É aí onde está a maturidade espiritual. E nós não estamos falando que nós vamos ser igual ao Oxalá. Mas para chegar lá um dia, e nós vamos chegar, esse é o nosso destino, como seres espirituais, nós precisamos começar. Então não há nenhum problema real em sentir, em pensar e em experienciar, a não ser o que a gente faz com ele. Nada disso é real, mas o que se torna real é o que você problematiza ou não, o que você transforma em problema ou não, o que você pinta no quadro, na tela em branco da sua vida a cada dia. Então a cada dia, isso é um clichê, mas é bom a gente lembrar, a cada dia você tem uma tela em branco. Ah não, mas eu tenho um karma para pagar, por isso que eu estou sofrendo. Não. Se o karma fosse a definição fatal da sua vida, Deus não te dava um novo dia como uma tela em branco para você pintar do jeito que você quer. Existe sim um karma? Existe. Um mau karma? Existe, mas existe um bom karma. E o mais importante, acima desse mau karma, a gente tem uma tela em branco para plantar, para escrever, para pintar o que a gente quer a partir de agora. É a verdade da sua consciência que te liberta. E não o que você diz que é verdade, o que você pensa que é verdade, o que você sente como verdade. Ao focar na sua consciência sobre o seu pensamento, sobre o seu sentimento, sobre a sua experiência, você se aproxima da verdade e a verdade te liberta. Ao focar no sentimento, na emoção, na experiência, você se afasta da verdade, você se aproxima da ilusão e você sofre e você sente dor. O que você torna real é a grande questão da sua vida. Tudo que você pensa ser
nunca te libertará. Eu acho que eu sou assim. Eu penso que eu sou assim. Eu acho que eu sou o padrinho Sérgio. Eu acho que eu sou o Sérgio. Não, eu não sou o Sérgio. Eu estou o Sérgio. A partir do momento que você esquece de toda a sua ancestralidade, de toda a sua bagagem humana, de toda a sua bagagem espiritual, a partir do momento que você anula tudo isso e você acha que você é apenas e tão somente essa personalidade que você é hoje, você está valorizando o que há de mais pequeno em tudo que você carrega dentro de si. Porque a sua personalidade ela é só o canal para tudo que você tem na sua alma, no seu espírito, no seu subconsciente. Se você não utiliza a sua personalidade da forma correta, como esse canal, e se você se limitar a sua personalidade, a esse ego inferior desta vida, então você está desconectado com tudo o que você traz do seu interior, da sua alma, do seu espírito. Tudo que você pensa ser nunca te libertará, mas quem você é de verdade já nasceu liberto. Desde quando você foi criado pelo Pai Oxalá, por Olodumaré, você já nasceu liberto. Então quem que está te prendendo? Quem que está te acorrentando? Quem que está te aprisionando? Você nunca esteve preso a nada. Só Deus, só Olodumaré poderia nos aprisionar. E eles não fizeram isso. Tudo na sua vida é materializado com base no que você configurou. Como você configurou ou como você programou. E você faz isso por meio da sua mente. A partir de agora, você pode configurar a sua vida a partir do que você acha, sente ou experiencia. Ou você pode programar a sua vida a partir de quem você é de verdade, na sua essência, um ser espiritual de essência divina. Sempre investigue o que é real e o que é irreal. Geralmente, o que você está falando que é real é uma ilusão.